O vício, gente, é uma experiência que precisa ser menos julgada e melhor compreendida. Qual é o seu vício? Calma, não responde ainda, tá? Existem, pelo menos, a gente vai dividir assim, para efeitos didáticos, 3 tipos de ser humano. Aquele que tem vício e está consciente disso. Aquele que tem o vício e não está consciente disso. Muitas vezes porque realmente está muito a despeito, está muito inconsciente de si mesmo. Mas outras vezes é porque o objeto do vício dele é legalmente autorizado. Então passa como algo normal e não percebe. E existe o terceiro tipo de ser humano, que é aquele que identificou os seus vícios, percebeu a multidão de corpos emocionais viciados que havia dentro dele e trabalhou arduamente, com paciência e muita firmeza, para dissolver-se, desidentificar desses vícios e experimentar espaços de liberdade e desenvolvimento, tá? Então, é importante começar explicando que todo ser humano, tem ou teve pelo menos um vício de estimação. Por quê? Porque todo ser humano nasceu de um pai e de uma mãe. E por melhores que tenham sido os desempenhos desses pais, nesses papéis de pai e mãe, eles são seres humanos imperfeitos. Fizeram o seu melhor, às vezes não fizeram, e isso foi o melhor que eles tinham para dar, foi o que foi possível. E, para além do julgamento, se isso foi bom, se foi mal, porque depois eu posso explicar num outro vídeo que algumas faltas era tudo que a gente precisava para poder desenvolver habilidades que numa outra circunstância a gente não tinha desenvolvido. Então, para além desse julgamento, se foi bom ou foi mal, há uma criança ali que pode ter experimentado sensações de falta, de medo da rejeição, medo da escassez, medo da solidão na relação com esses pais. Por exemplo, às vezes você foi o primeiro filho que tinha toda a atenção dos seus pais, e aí nasceu seu irmãozinho, sua irmãzinha com pouco tempo depois, e nasceu ainda com problemas de saúde. Ou seja, você experimentou uma sensação dupla de retirada de atenção, porque nasceu um outro alguém com quem você vai ter que dividir os seus pais, e ainda nasceu com problemas de saúde, pedindo muita atenção realmente. Então, percebe como não há vítimas, nem algozes, não há culpados, não é por aí a melhor forma de fazer um bom usufruto dessa experiência, da forma como as coisas aconteceram. É entender que foi assim, porque era como foi possível de ser. Então vamos agora cuidar dessa criança que experimentou a sensação de falta. Essa criança foi começando a sentir um buraco, um vazio, que era muito difícil para ela manter na consciência. É um vazio que arde, um medo da solidão e da rejeição que arde. Então, naturalmente e inconscientemente, essa criança, ela vai elegendo no ambiente formas de lidar com esse vazio. E, muito frequentemente, é através do amortecimento. E aí a gente entra na dimensão que diz que alguns vícios são hereditários. Tem uma dimensão hereditária sim, mas eu gosto de olhar pelo prisma da psicogenética. É psicogeneticamente hereditário. Por quê? Tem a dimensão física, mas tem também a dimensão psíquica daquele núcleo familiar em que eu nasci e que aprendeu há muitas gerações a amortecer suas dores com um objeto que estava mais disponível. Para algumas pessoas foi o álcool. Para outras pessoas foi, por exemplo, a compulsão alimentar. Famílias que estavam sempre com a mesa muito farta, quase beirando ao excesso, porque ali era uma forma de elas não entrarem em contato com o medo da falta, com o medo da escassez, do alimento que ali estava representado na mesa, mas que também se referia de um modo mais profundo e inconsciente ao alimento afetivo, a atenção, reconhecimento, pertencimento, entende?
Então, para algumas famílias pode ser o álcool, outro a comida. Para outras famílias com melhor poder aquisitivo, pode ser sair para o shopping e comprar muito. Às vezes não sabe nem o que está comprando, mas tem que comprar, porque nessa sensação de aquisição, de acumulação, o cérebro, ele libera as mesmas substâncias, os mesmos neurotransmissores de outras experiências de satisfação positivas, né? Como a endorfina, a dopamina, adrenalina, serotonina. Então, só que quando se trata de vício, isso fica ali por um tempo muito curto, até que o organismo vai pedindo outras formas de amortecimento, porque a dor do vazio voltou a aparecer. Compreende? Então, o vício, gente, ele não é algo que se cure com uma fala de fulano, tu tá com sobrepeso? É só força de vontade, emagrece, é só isso. Gente, o vício, ele é uma construção, inclusive neurológica. Ele acomete o corpo de um ser humano em todos os níveis. A nível cognitivo, a nível emocional e a nível físico. Então, por exemplo, se desde criança eu como açúcar, chocolate, para me amortecer, desde criança o meu cérebro vai moldando conexões neurológicas para dar conta dessa resposta rápida de amortecimento. Então, se eu estou aqui escrevendo a minha uma redação, trabalho de conclusão da faculdade e não tá saindo a ideia, eu vou na geladeira e como. Eu não sei nem o que eu tô comendo, mas eu vou lá na geladeira e pego. Se eu tô alegre e vou comemorar, eu como. Se eu tô triste, eu como. A mesma coisa em relação a outros amortecedores, como a cocaína, como o sexo. Há algumas pessoas que, para não entrar em contato com esse vazio que remete a essas dores infantis, não fica um dia sem relacionamento. Não há intervalos. Acaba um relacionamento, vai para o outro, ou então estão constantemente em busca de sexo, porque libera essas mesmas substâncias, neurotransmissores, e dão uma sensação curtinha de bem-estar, mas dão. Mas o que acontece? Ainda bem que o nosso ser, a nossa experiência humana nos deu um presente chamado tendência atualizante. O ser, ele pressiona o ser humano para estar sempre manifestando a melhor versão de si mesmo, para estar sempre ultrapassando os próprios limites, as próprias fronteiras. Então, essa tendência atualizante é quem não permite que um pacote de biscoito, um cálice de vinho, um final de semana de compra excessiva, de pensamentos repetitivos, essa tendência que não permite que isso aqui fique eternamente amortecendo. Então, nesse momento acontece o quê? Ou há um disparo para o despertar, ou então o organismo, ainda se sentindo incapaz de abrir esses conteúdos inconscientes de tanta dor, porque dói mesmo, vai tentar elevar a dose dos amortecedores. 2 copos de vinho, 2 pacotes de biscoito, mais sexo, mais compras, mais cocaína, mais maconha, mais pensamentos repetitivos, mais vícios na reclamação, tudo mais para ver se eu continuo sendo capaz de amortecer essa dor. Mas a tendência atualizante para o desenvolvimento vai estar sempre me cobrando, até que chega o ponto, pode chegar o ponto de que nenhuma dose, por mais elevada que seja, dá conta mais. Então, aí, 2 coisas podem acontecer: ou um novo disparo para o despertar, ou uma coisa chamada deslocamento do sintoma. O álcool não serve mais, então agora eu vou usar o cigarro. Eu vou me exceder no cigarro para ver se eu obtenho os mesmos resultados de amortecimento, de anestesia, né? E muitas pessoas, de fato, vão ter o corpo físico falecido pelo vício. Vão. Mas outras pessoas, por uma série de circunstâncias, elas podem contar com uma rede de apoio afetiva, às vezes nem é a família, é um grupo que ela participa, que a encorajam, a fortalecem para buscar alternativas de tratamento desse vício, tratamento dessa ajuda. E a principal delas é o autoconhecimento. Só é possível se libertar de um vício através do autoconhecimento.